Queridas irmãs, queridos irmãos, só os que nos acompanham pelas redes sociais, porque no momento a nossa casa está fechada para o público, somos só eu aqui na transmissão e na transmissão nosso irmão nos ajudando. Nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor, em Pouso Alegre. Para o início da nossa conversa, preparem uma vasilha com água, se quiserem, se puderem. E aqueles que quiserem e puderem também nos acompanhar na prece inicial, elevando o pensamento até Deus, Jesus, aos nossos irmãos maiores, para que eles nos guiem, nos protejam, nos inspirem em mais esta palestra evangélica, hoje evocando o tema mediunidade. Pedimos a proteção dos nossos irmãos maiores para esta noite, que assim seja. Pois o tema de hoje, mediunidade, está em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19, onde nós lemos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra estará desligado nos céus. Essa pedra é a mediunidade. Não foi nem carne, nem sangue que revelaram, mas um espírito puro que por ali passava. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas quando? A partir do fenômeno de Pentecostes, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Os apóstolos estavam todos juntos. De repente surgiu um som, semelhante à ventania, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e se tornaram visíveis línguas como de fogo, que se distribuíram para eles, e sobre cada um pairou uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Hoje nós sabemos que é o fenômeno de xenoglossia, mas os apóstolos foram taxados de cheios de mosto, isto é, de que estavam bêbados, falando línguas estranhas. Mas Pedro tomou a palavra e mostra que nas Escrituras o que tinha sido dito pelo profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens verão visões, e vossos anciões sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Não faltaram os céticos, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo. As influências do meio curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Isso a partir do fenômeno de Pentecostes, os apóstolos foram tomados de coragem, porque foram banhados pelo Espírito Santo. A mediunidade pairou sobre todos eles. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra a sua influência, trabalham até hoje. Os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada nos apóstolos, ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. A mediunidade não está só nos centros espíritas, ela está em todos os seres, em todas as religiões, em todas as igrejas, em todos os templos. E Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, descreve os dons dos Espíritos. Diz ele, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, a outro a fé, a outro dons de cura, a outro o poder de fazer milagres, a outro profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o falar em línguas estranhas, a outro o dom de interpretar. Como podemos notar, Paulo descreve cada um dos tipos de mediunidade. Kardec nos alerta que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Mas que faculdade é esta? Que dom é este? Kardec afirma que todos nós somos médiuns e somos. Richard Simonetti completa que mediunidade, em sua expressão mais simples, é a sensibilidade à influência do mundo espiritual, é o sexto sentido. Assim como percebemos o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, que nos colocam em contato com o mundo físico, o sexto sentido nos coloca com o mundo extrafísico, isto é, o mundo dos espíritos.
Todos nós temos este sexto sentido, alguns mais, outros menos. Ao nosso redor tem um ambiente. Um exemplo simples de fenômeno de mediunidade psicométrica. Quando se entra num ambiente, nós sentimos. Nós entramos num baile de carnaval, nós sentimos aquela energia densa, pesada. E quando entramos num templo, qualquer templo, tanto uma igreja católica, um templo evangélico, uma igreja evangélica, um centro espírita, nós sentimos uma energia mais sutil, bem mais leve. Isto é o nosso sexto sentido, percebendo o ambiente. Isto é uma energia psicométrica, uma mediunidade psicométrica. A mediunidade é orgânica, ligada ao nosso corpo. Já foi programada com a reencarnação, não é genética, passando de pai para filho. Pode acontecer de numa mesma família ter vários médiums, assim como numa família de médicos pode ter vários médicos, numa família de professores ter vários professores, numa família de pedreiros ter vários pedreiros. Isto não quer dizer que seja uma função genética, ela é orgânica. A mediunidade não é um fenômeno biológico. Ninguém nasce médium por acaso. A responsabilidade perante o mundo maior é a Ele, e a Ele devemos prestar contas. Este plano maior facilita condições de trabalho. Os nossos benfeitores fazem isso. A não ser que o trabalhador, o médium, abandone a ferramenta ou a deixe estragar por falta de uso. Quem mais se esforça, mais progride, mais produz. Aquele médium que mais trabalha, ele mais vai progredir. Toda reunião mediúnica, as reuniões mediúnicas em templo, elas são fechadas. Isso já faz algum tempo. Por que isso? Porque as reuniões mediúnicas são os fenômenos em que os espíritos vêm nos dizer como é o plano espiritual. O que se vai encontrar numa reunião mediúnica, aquele que é leigo no assunto, são médiuns em transe, são doutrinadores falando com os espíritos incorporados naquele médium. Nenhum fenômeno vai ser visto, nenhum espírito vai ser visto, a não ser que aquele visitante seja um médium vidente e não saiba disso. Mas, normalmente, as reuniões mediúnicas são fechadas, exclusivas para os médiuns. Toda reunião mediúnica é de assistência aos espíritos desencarnados e funciona como reunião de desobsessão, todas. É comum encontrarmos obsessão pacífica. Mas o que é isso? Obsessão pacífica são os espíritos desencarnados que perturbam seus familiares, presos a eles sem perceber que estão no mundo espiritual. Às vezes a gente sente uma saudade daquele ser que partiu, foi para o plano espiritual. Mas muitas vezes esse ser que partiu, que está no plano espiritual, está do nosso lado, sentindo a mesma saudade. Isto é uma obsessão pacífica. Ela não perturba aquele que está sendo obsediado. Nesse caso, o que se precisa fazer e deve ser feito é fazer para que aquela saudade, para que essa saudade vá embora. Porque aquela pessoa que recebe as nossas preces vai se sentir confortada com a prece que nós elevamos aos céus e a ela. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Nos Bastidores da Obsessão, nos descreve o seguinte:
Imagine um lugar, tipo labirinto em sombras, imenso, horrível, onde uma neblina de emanações pestilenciais de células em decomposição, charco miasmático, carregado de lodo instável, tendo por céu nuvens negras e tempestuosas, sacudidas por relâmpagos e trovões, brejo sombrio que agasalha sapos e cobras, répteis de toda espécie, toda a fauna asquerosa, região varrida por ventos uivantes, longe esperança de onde uma fraca e rápida perspectiva não brilha. Considere-se relegado a esse labirinto trágico, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso, que igual fantasma incansável assume proporções inimagináveis, sob o estourar de recordações vigorosas das quais não se consegue fugir, mostrando erros propositais e casuais com que se distanciou da paz. Apesar de precisar de esperança ou descanso, silêncio para meditar ou aragem fresca para a renovação, você escute, medroso, outros companheiros, de infelicidade em maldições e lamentos, dominados pela própria besteira, onde a razão se fez assassino impiedoso, sem entranhas, e se encarrega ela mesma de justiçar com chicotes, em forma de suplícios que lhe são involuntários, sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Avalie você. O que significa uma porta libertadora que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre você e ela. Poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, aliviando as próprias angústias e repousar. Além da qual, doce canto, embalasse uma canção de ninar ou melodia reconfortante. Após vencida, revivesse paisagem esquecida e agradável, e dilatados ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome em relação a você. Irmão, depois do que rumo, direção, roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Você bendiria 1000 vezes esse portal de acesso, essa região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os desencarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, esgotados pela loucura e pelo crime. Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Se você estivesse em tal região, gostaria de receber auxílio, então pense nos que lá se apresentam. Vão querer saber o que você tem em nome de Jesus para lhe dar.
Não vão perguntar quem é você, de onde vem, nem como se apresentou. Necessitam de paz e libertação. Jesus precisa de você para isso. A sinceridade do médium será sempre o aval espiritual da tarefa que se propõe a realizar. Sendo ele sincero e pronto para servir, é a porta que vai levar luz às trevas do desespero. A mediunidade em si não é fator desencadeante ou agravante das lutas de ninguém. Infelizmente, há quem confunda obsessão com mediunidade. A obsessão é um estado de doença espiritual de inúmeras consequências, mas a mediunidade, exercida com equilíbrio e discernimento, é fonte de bênçãos. Consiste em fazer o bem. A mediunidade é uma ponte entre os dois mundos, feita para auxiliar. Os comprometimentos do médium podem levar a um processo obsessivo e caracterizar uma mediunidade desequilibrada, atormentada. Mas quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio. Todos os médiuns que trabalham no bem sempre estão amparados pela mediunidade superior, pelos nossos benfeitores. É perigoso ter sem saber usar. Aquele que não sabe usar uma ferramenta, essa ferramenta é perigosa para ele. A mediunidade é uma ferramenta que os médiuns têm que saber usá-la. A mediunidade é de essência espiritual, esterilizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desesperos, ou luz brilhante de esclarecimento, de caridade, de amor. Luci Dias escreveu na revista Reformador, de julho de 2020, o seguinte: a mediunidade com Jesus, que é exercida com ética, amor, altruísmo, visando a libertação e cura das mazelas da alma enferma, o esclarecimento e o amparo nos momentos cruciantes das dores morais e testemunhos críticos em nossa caminhada evolutiva, supre as necessidades que ainda temos. De acordo com as palavras de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a mediunidade estará, como sempre esteve, libertando os irmãos que se encontram debatendo nos cárceres da revolta e do desespero, procurando uma luz que direcione para a estrada que leva a uma das moradas que o Pai reservou. E Jesus disse que nas casas de meu Pai existem várias moradas. E essa mediunidade, que educando a reforma moral do médium, se ele assim o desejar, é que vai levá-lo a um ponto de equilíbrio. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente, como nos alertou Kardec. Os médiuns estão empenhados, muito mais que as outras pessoas, e nós todos estamos empenhados nisso, que nesse momento em que nosso planeta Terra passa por modificações severas
entre em contato com o plano espiritual, ensejando melhores compreensões, fazendo melhores vibrações, para que possamos sair dessa pandemia o quanto antes. E a mediunidade exercida com Jesus é o que deve almejar todos os médiuns. Agradeço a atenção de todos. E agora, aqueles que não prepararam, ainda têm um tempinho para preparar uma vasilha com água e as nossas preces finais da nossa conversa de hoje. Então, com o pensamento devidamente ao alto em Deus e Jesus, agradeçamos as bênçãos que nós recebemos. Agradeçamos por esse instante em que aqui estamos, encarnados e rogando aos céus que recebam aqueles que desencarnam e que eles tenham um suave despertar quando chegar nos planos espirituais. As nossas preces são sempre no sentido de melhorarmos a nós próprios, aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que partem, pois eles também tiveram a experiência da encarnação, tiveram essa experiência de melhorar, de progredir, porque foi para isso que nós vimos, foi para isso que nós reencarnamos, para melhorarmos-nos e melhorar ao ambiente que nos cerca. Que Jesus esteja conosco, que assim seja.